Bom dia, irmãs, a paz do Senhor. Vou gravar aqui a nossa aula de escola dominical para mandar para vocês hoje. Estou com muita saudade das irmãs, né? Saudade dos cultos, da comunhão, mas graças a Deus que nós temos esses recursos tecnológicos que nos permitem, né, estar próxima uma da outra, mesmo estando longe. Eu então combinei com a irmã Catiane de estar gravando os vídeos da EBD e mandando aqui para as irmãs. Eu sei que nem todas do grupo frequentam a EBD, eu deixo aqui o meu convite. A Escola Bíblica Dominical é o ministério que eu mais amo, eu particularmente mais amo, e eu sou fruto da escola dominical, né? Eu cresci frequentando a escola bíblica. Então convido as irmãs que não têm o costume de ir para fazer disso um hábito, de estar domingo pela manhã ali na igreja. É um momento de compartilhar experiências, trocar testemunhos, de estudar junto a palavra de Deus, é muito gostoso. Eu sei que é um desafio, é difícil para nós mulheres, né, deixarmos os nossos afazeres, principalmente para quem trabalha a semana toda e às vezes domingo é o dia de fazer as coisas de casa. Eu sei, é difícil para mim também fazer isso, mas há uma recompensa, né, do Senhor para nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a promessa do Senhor para nós. Então, no dia que eu combinei com a irmã Catiane de trazer a escola bíblica dominical, de gravar a EBD, a minha revista desapareceu, né? A gente sabe que isso é coisa do cão, mas isso não vai me impedir, porque eu vou compartilhar com as irmãs um livro que eu estou lendo. Nas nossas aulas lá na classe, eu sempre levo para as irmãs sugestões de leitura, né? Eu gosto muito de ler. Então, na minha bolsa sempre tem um livro, eu trouxe aqui um exemplo, um livrinho pequeno, a Bíblia no celular. Então, estou numa fila de banco, eu estou lendo, né? Tá no ônibus, está lendo. Uma sugestão para vocês, tá? Sempre tenha um livro à mão, um bom livro, né? E eu estou lendo aqui o livro da irmã Joyce, tá? É o segundo livro que eu estou lendo dela e ele fala do campo de batalha da mente. E eu acho interessante em relação às minhas leituras, porque eu tenho uma amiga que ela tem muitos livros e ela me empresta. E cada vez que ela me empresta um livro, eu vejo que foi o Senhor conduzindo ela a me emprestar, porque era algo que eu precisava aprender e que Deus tinha a tratar comigo, através daquela leitura, né? Então eu vou compartilhar com vocês alguns ensinamentos que ela traz aqui no livro, tá? É uma parte que fala de mentalidades do deserto, mentalidade de deserto. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, fica aí com a Bíblia em mãos, que a gente vai ler vários textos. Vamos começar com Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 1, versículo 2 e 3. Eu estou com a minha Bíblia aqui no computador, porque aí eu posso estar passando por várias traduções diferentes. Isso ajuda no entendimento, né? Eu gosto muito da NVI e da Nova Almeida atualizada, tá bom? Que são as versões que mais aproximam do texto original. Olha o que diz o texto. É uma jornada de 11 dias desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Esqueci da gente orar, né? Vamos orar antes de começar a falar sobre esse texto e agradecer ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, te engrandecemos pela comunhão, pela salvação em Cristo Jesus. Nós pedimos ao Senhor nesta hora que o teu Espírito venha sobre nós nesta manhã, em cada casa, alcançar o coração de cada irmã que está aqui junto conosco, que possamos aprender juntas aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Ó Deus, vem desfazer da nossa mente todo equívoco, todo engano, todo conhecimento que se levantou contrário ao conhecimento do Senhor.
leva as nossas mentes cativas ao domínio de Cristo. Fala conosco, ó Pai, e produz em nós transformação, renovação de mente, e que o Teu nome somente seja glorificado. Amém. Irmãos, olha só o versículo que nós lemos. Era uma jornada de 11 dias e os israelitas gastaram 40 anos fazendo esta jornada. Por quê? Porque eles tinham uma mente de deserto. Vamos ler mais um versículo? No mesmo capítulo a gente vai descer para o versículo 6, que diz assim: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. O Senhor falou com eles: vocês já ficaram bastante tempo neste monte, neste lugar. Talvez o Senhor tenha falado isso conosco, esteja falando isso conosco, né? Talvez uma situação que era para durar 11 dias, está durando 40 anos, uma circunstância, e a gente está protelando, está arrastando. O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de adaptar-se, né? A gente consegue se adaptar até a coisas muito ruins, a situações ruins. O exemplo de mulheres, né, que estão em relações abusivas por anos, apanhando dos companheiros, até que chegam a serem mortas por eles. Ou pessoas em situações tão miseráveis em todos os sentidos, mas elas se acomodaram, elas se adaptaram àquela situação. Às vezes, isso pode estar acontecendo na nossa vida. Há situações que já eram para ter encerrado. O Senhor fala conosco: ei, você já está há muito tempo neste lugar. Então vamos refletir sobre isso. E isso aconteceu porque eles tinham uma mente, uma mentalidade, uma forma de pensar de deserto. A nossa mente é um campo de batalha. E às vezes esse terreno está dominado pelo inimigo, ele se tornou um campo minado. Em Romanos 12, no versículo 2, vamos ler essa referência? Não vou apenas citar, vamos ler juntas. Romanos 12, todos conhecem, né? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou mudar aqui a versão. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para a gente experimentar a transformação, primeiro passo é a renovação da mente. Não tem como experimentar a transformação genuína sem que a mente seja renovada. Vamos ler mais algumas referências? 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Vou mudar aqui a minha versão. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos raciocínios falaciosos. Que fortalezas são essas? Na mente, né? E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, vou ler novamente na outra versão, para a gente ter um entendimento claro. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha só, que fortalezas são essas? Fortalezas na mente, né? Maneiras de pensar, argumentos, pretensão contra o conhecimento de Deus. A maior arma do inimigo é o engano.
E não com as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo, que são dele, né? Entre aspas. Mas esse engano é lançado no meio do povo de Deus, né? Então nós precisamos todo o tempo fazer essa oração para que o Senhor leve cativa a nossa mente e que tudo que foi construído, mas que é contrário ao conhecimento verdadeiro de Deus, seja desconstruído, para que haja renovação da nossa mente, do nosso entendimento. Mais uma referência? João 8:32. Vamos ver o que está escrito nesse versículo. João 8:32. Quem achou pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a libertação, ela vem a partir do momento que o conhecimento entra, tá? Então, às vezes nós estamos anos na igreja. Eu me lembro daquele episódio da mulher que entra no templo onde Jesus estava e ela, a Bíblia cita ela como filha de Abraão, mas ela vinha há anos sofrendo por uma situação que ela precisava de libertação, era algo espiritual, né? Isso acontece conosco, às vezes anos na igreja, mas tem áreas da nossa vida que precisam de libertação. E essa libertação só vai acontecer quando a gente conhecer. O conhecimento gera essa libertação, tá? Então, a gente vai falar sobre mentalidades de deserto, que foi o que fez com que esse povo ficasse no deserto 40 anos, numa jornada que era para ter durado 11 dias. Primeira mentalidade é o seguinte, a gente vai identificar, né, se essas mentalidades, se a gente não está tendo essas mentalidades também, tá? A primeira mentalidade é o seguinte: meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Pensar dessa forma é uma mentalidade de fracasso, de deserto. O meu passado determina o meu futuro. Não importa o nosso passado, né? A Bíblia fala que o Senhor faz novas todas as coisas, que Ele apaga o nosso passado, né? Assim, Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados quando perdoados. Mas tem muita gente vivendo essa prisão do passado. Os israelitas, eles não tinham uma visão positiva sobre o futuro. Eles não sabiam ver com os olhos da fé. Nós precisamos ser libertas da prisão do passado. Irmãs, isso deve acontecer com vocês, acontece comigo, que é de trazer a memória. Não é trazer a memória, eu tenho certeza que são setas malignas, né? Porque o mais interessado de nos fazer presas ao passado é o inimigo. Isso não é do Senhor. A instrução da Bíblia é olhar para frente, olhar para o alvo e prosseguir, né? E quantas vezes nós somos surpreendidas por pensamentos do passado, de situações que já aconteceram. E ao lembrar, a gente traz à tona até aquele sofrimento que a gente passou, né? Quantas vezes, lembrando de situações do passado, eu penso, meu Deus, como eu sofri, meu Deus, como foi difícil. E aí, toda aquela tristeza, toda aquela angústia, ela vem à tona, vem no nosso coração. Isso não é coisa de Deus, não é isso que o Senhor tem para nós, né? A Bíblia fala, lá em Lamentações 3:21, quero trazer à memória lembranças do passado? Não. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Aquilo que me dá esperança, que me traz paz. E Provérbios 3:14, vamos ler essa referência? Provérbios 3:14, vamos ver o que está escrito aqui. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata. Não é Provérbios não, irmãs, perdão. É Filipenses.
3:14. Já citei, né? Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Prossigo para o alvo, olho para frente, é isso que o Senhor tem para nós, né? Então, para que ficar revivendo situações do passado? Ai, como foi sofrido, ai, como foi difícil. Mas o que importa é que eu sobrevivi, você sobreviveu. Quantas situações nós passamos, a gente não precisa ficar remoendo isso a vida toda, não. Mas vamos olhar para frente, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É ter um olhar positivo sobre o futuro e não projetar o passado, né? Por mais horrível que tenha sido o nosso passado, o seu passado, com situações de sofrimento, de abuso, de pecado, o Senhor apaga e Ele faz novas todas as coisas. Então vamos olhar para o nosso alvo, que é Jesus. A Fernanda Brum tem uma música muito linda que fala assim: cura-me em minhas lembranças, né? Então, às vezes, nós estamos sofrendo tanto ainda com lembranças do passado e o Senhor precisa curar, né? Isso significa lembrar, mas que isso não traga mais sofrimento a nós. Então, vamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Como eu já falei aqui, citei Apocalipse 21:5, né? Fala assim que Ele faz nova todas as coisas. Então, olha só, voltando aqui ao povo de Israel, eles não tinham um problema, né? Eles eram o problema. Vamos ler algumas referências sobre isso. Números 14. Cadê? Números 14. Versículo 2 e 3 diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Mais uma referência, Números 20. Versículo 2 a 4 diz assim: não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. De novo, né? Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Então, a mesma ladainha, né? Sempre as lamúrias, sempre a murmuração. Isso era um câncer no meio desse povo, né? Eles estavam, pelas palavras, né, que eles proferiam, a gente qualifica o comportamento deles. Eram prontos para desistir, né? Então, más atitudes são fruto de maus pensamentos. A Bíblia fala que assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, né? Aquilo que eu penso determina o que eu faço, como eu faço. Romanos 4:17. Não, acho que não é Romanos, não. Que referência é essa aqui? Ah, tá. É isso mesmo. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, né? O Senhor traz à existência aquilo que não existem. Cabe a nós, irmãs, profetizar. Lembra da ordem do Senhor, quando o profeta Ezequiel estava diante do vale de ossos secos? Ele diz: profetiza, filho do homem. O que cabia ao profeta era profetizar, né? A Deus cabia restituir vida àqueles ossos secos. Mas qual era o papel do homem naquilo ali? Profetiza. Usa a tua boca, abre a tua boca.
Então, é o que nós devemos fazer diante das situações da nossa vida, diante do futuro, né? O futuro é incerto, a gente não sabe o dia de amanhã. A Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal, não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, ele não nos pertence, mas nós podemos profetizar, né? Nós podemos olhar para frente com olhos da fé e não com olhos do passado e fazer declarações de vitória sobre esse futuro, né? Declarações de fé, tá? Então essa é a primeira mentalidade, que é achar que o futuro é determinado pelo passado, é viver preso às lembranças do passado e não romper com isso. Isso é uma mentalidade de passado, né? O tempo todo os israelitas estavam, ai, que saudade do Egito, ai, os melões do Egito, as cebolas do Egito, ai, queria ter morrido no Egito, né? Como dizem, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? O Egito estava ali no coração deles. É triste, né? Essa situação. A segunda mentalidade de deserto é o seguinte: alguém faça para mim. Não quero assumir a responsabilidade. É a mentalidade de quem não quer assumir responsabilidade. Outro faça por mim, outro faça. Vamos ver isso? Gênesis 11:31. Por falar em responsabilidade, lembra no Éden, quando Deus chega e pergunta para Adão, Adão, o que fizeste? Né? E interessante que ali no Éden, tanto Adão como Eva, a gente não vê nenhum dos dois assumindo a responsabilidade para si. Né? O que eles fazem? Ambos jogam a culpa, transferem a responsabilidade, eles se justificam. Né? Isso não é sinal de arrependimento, porque arrependimento é assumir o erro. Né? Eu pequei, lembra de Davi no Salmo 51? Senhor, pequei, contra ti somente pequei. Lá no Éden, Adão fala, ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. A mulher fala, ah, Senhor, foi a serpente que me enganou. Então, ninguém assume a responsabilidade do que fez. Gênesis 11:31 diz assim: Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram para Ur dos Caldeus. Partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Olha só. Eles partiram para Canaã. Esse era o destino final. Mas eles não chegaram, eles pararam no meio do caminho. Né? Acharam mais fácil. Muitos querem as bênçãos, mas não querem as responsabilidades que vêm com elas. As bênçãos de Deus trazem consigo responsabilidades, né? E muitos não querem apenas o desfrute, né? O deleite. Vamos ler algumas referências aqui? Irmãos, nós temos muitas responsabilidades, né? No nosso dia a dia, nós mulheres. Nós temos tantas atribuições, nós temos que cuidar da casa, dos afazeres domésticos, deixar tudo, né? Administrar a casa, administrar a despensa, né? Lembra da mulher virtuosa lá de Provérbios 31, né? Toda a administração da casa é dela, tem que ver se não está faltando comida na geladeira, se a despensa está cheia, se a roupa do menino está limpa, o uniforme, a meia, o tênis, as roupas do marido, a comida da janta, o que vai ser o cardápio de hoje, trabalho fora, né? O cuidado consigo mesma, que a gente precisa disso, né? O cuidado com nós mesmas, pequenos cuidados, de cuidar dos cabelos, ao pintar o cabelo, né? A gente está precisando agora na quarentena. Os cuidados com o próprio corpo, consigo, com a saúde. E as coisas de Deus, estar na casa de Deus, né? Ter essa disponibilidade, essa disposição de estar envolvida com as coisas do Senhor. Então, são muitas atribuições e às vezes isso pesa sobre nós, né? Outro dia eu estava
falando isso com o Senhor, falando, meu Deus, eu sinto o peso sobre os meus ombros, às vezes é muito pesado, né? Tudo isso pesa sobre mim. Irmãs, olha o versículo que o Senhor me trouxe. Salmo 23, versículo 2. Quer abrir a Bíblia aí? Apesar que todo mundo sabe o Salmo 23, né? Salmo 23, versículo 2. Diz assim, vou mudar aqui minha tradução, que eu gosto dessa outra aqui, ó. Ele me faz repousar. Não, não é esse não. É esse aqui, ó. Cadê? Ah, tá. É esse mesmo, é porque eu tô na outra tradução aqui. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar porque eu quero ler exatamente aqui a forma que veio na minha mente. Deitar-me faz em verdes pastos, né? Deitar-me faz em verdes pastos. Essa foi a palavra que veio no meu coração. Eu estava tão sobrecarregada, me senti tão sufocada, com tantas atribuições. Aí tem hora que a gente pensa assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Parece que a gente vai sucumbir, vai submergir ao mar de tantas atribuições, de tantos afazeres. E aí a palavra que veio no meu coração foi essa, deitar-me faz em verdes pastos. Olha só, irmãs, não é em pé, não é correndo, é deitada. Então é uma posição de descanso. O Senhor tem esse descanso para nós, né? Em meio a uma vida tão atribulada, tão cheia de responsabilidades e de atribuições, o Senhor tem esse descanso. E mais no versículo 4 também, o Senhor falou comigo, porque tu estás comigo. Então não importa o que tem por vir, o que tem por diante. Tem hora, irmãs, eu não sei se isso acontece com vocês, mas me dá assim aquele sentimento, vem sobre mim uma preguiça de viver e de enfrentar as situações, porque uma certeza nós temos, que situações difíceis virão, né? Que vai ter luta, vai ter tribulação, então a gente sai de uma luta, de uma provação e já fica assim, meu Deus, qual vai ser a próxima situação difícil que eu vou enfrentar? E aí às vezes esse desânimo vem sobre mim, essa preguiça de viver, de enfrentar, esse cansaço da vida. E aí veio esse versículo no meu coração, porque tu estás comigo. Então, se o Senhor está conosco, é tudo que nós precisamos, né? Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Olha que coisa tremenda. Tem aquela música do Davi Sarcer, e ela fala assim, posso enfrentar o que for. Olha que declaração tremenda, né? Olha o que você está declarando, né? Canções são declarações que a gente faz de fé, são formas de interagir com o mundo espiritual. Então, não pode ser uma coisa mecânica, né? Na igreja, quando a gente está lá em cima ministrando, a gente vê tantas pessoas dispersas na hora do louvor, que muito provavelmente estão cantando da boca para fora, mas não estão raciocinando, pensando, né? O que o apóstolo Paulo falou, o culto racional, ó, cada momento sendo pensado, entendido o que você está fazendo. Então, às vezes estão cantando ali as músicas do louvor, mas não estão prestando atenção em nada do que estão cantando, né? Eu gosto de cantar as músicas e sentir isso, porque são declarações que a gente está fazendo com a nossa boca, né? A gente está interagindo com o mundo espiritual. Olha, a gente está fazendo, está declarando, eu posso enfrentar o que for. Coisa forte, né? Então, eu posso enfrentar o que for, porque o Senhor está comigo. Amém? Vamos ler mais uma referência, Provérbios. Provérbios 6. Diz assim, do 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta os seus alimentos. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso?
Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Olha só, palavra dura. A preguiça não é de Deus, né? A preguiça não é de Deus. Então, se ela vier sobre nós, a gente precisa repreender, né? Demônios da preguiça, tá? Então, tem pessoas que elas sempre precisam de um empurrão. A vida toda delas é assim, elas sempre precisam de alguém para estar empurrando, né? É aquela famosa pessoa, ora por mim, irmãos, ora por mim. Não que a gente não deva pedir oração, né? Não é isso. Mas é aquela pessoa que a vida toda, ela nunca está pronta para orar por alguém, porque ela está sempre precisando de oração, né? Ela é empurrada. Falta motivação, né? O que é motivação? Eu tirei aqui alguns pensamentos do livro do professor Mário Sérgio Cortella. Motivação é mover, é movimentar, tá? Só que a motivação, ela é uma porta que a gente abre por dentro. Então, essa palavra, na verdade, ela é usada de maneira muito equivocada, né? A gente fala assim, eu vou motivar a minha sala de aula, eu vou motivar a minha equipe, eu vou motivar meus filhos. Só que a motivação, ela é de dentro para fora. O que a gente faz é estimular, né? A gente estimula o filho, estimula o marido, estimula a nossa equipe. Mas a motivação, ela vem de dentro. E ela tem a ver com as minhas razões internas. Por que eu faço isso? Tem a ver com propósito, né? Por que eu faço isso, né? E a resposta vai revelar a fonte da minha motivação. Eu falei aqui daquelas pessoas que sempre têm que ser empurradas, e aí eu me lembrei das 10 virgens, né? É aquela pessoa que ela sempre precisa do óleo da outra, porque ela nunca tem o óleo suficiente, né? Colossenses 3, 23, olha só o que diz essa referência aqui. Colossenses 3, 23, diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Olha aqui a motivação, né? É fazer tudo como para o Senhor. Josué 1:6, eu falei ali na frente, né, sobre a questão do desânimo em viver a vida, em enfrentar situações difíceis. Isso nos abate mesmo, né? Esse desânimo, o medo do que virá, a incerteza das coisas que virão. O Senhor fala com Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, né? Não tenha medo de assumir as responsabilidades, né? Os demônios da preguiça, eles vêm nos atacar. Eles vêm atacar a nossa mente, nossos sentimentos, né? Mas nós temos que ter a mente de Cristo. Irmãs, recentemente, esses dias atrás, né? Assim que começou esse problema da pandemia, muitas preocupações vieram ao meu coração, assim como de vocês também, né? Porque a falta da renda, preocupação com a família, com os familiares, com os estabelecimentos fechados e tudo mais. E eu comecei a enfrentar uma situação de não conseguir dormir, né? Chegava à noite e eu começava a ter aquele desespero no meu coração, na minha mente, aquele pânico, e não conseguia dormir tranquilamente. Até que um dia eu falei, peraí, eu tenho o poder do Senhor à minha disposição. Eu não vou aceitar essa situação. Foi quando eu repreendi. A partir do momento que eu repreendi aquilo, eu consegui dormir tranquilamente. Olha só. Então, às vezes a gente vive situações e a gente prolonga essas situações. Mas esquecemos que é o poder de Deus a nosso mercê, né? A nossa disposição. E a gente não usa esse poder, né? O Espírito do Senhor é sobre nós. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Nós podemos enfrentar o que for, porque a força do Senhor, o que vier, porque a força do Senhor está conosco, né?
Então, tem coisas que nós precisamos do discernimento, era algo espiritual, perturbações que vieram contra mim para perturbar o meu sono, para roubar a minha paz. E por quantos dias eu deixei aquilo prosseguir, né? Em vez de ter repreendido logo de cara. Então, nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Eu gosto de orar sempre falando assim: Senhor, eu não quero viver aquém daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver, desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado aí para mim. Quantas pessoas têm uma vida tão miserável, enquanto Deus tinha preparado para elas bênçãos tão grandiosas. Olha esse povo no deserto, eles tinham uma promessa maravilhosa de um lugar de descanso, um lugar que mana leite e mel, que manava leite e mel, uma terra maravilhosa, mas a mente deles não saiu da escravidão. E eles não puderam desfrutar o que Deus tinha para eles, eles morreram, né? Sem alcançar aquilo que o Senhor tinha preparado para eles. Então, nós vamos continuar com as próximas. Eu falei só de 2 mentalidades, né? Mentalidades de deserto. A primeira foi: meu futuro é determinado pelo meu passado. Isso é uma mentalidade de deserto. Joga isso fora. E a segunda é daqueles que não querem assumir responsabilidade, né? Ah, não, alguém faça para mim. Eu não quero assumir a responsabilidade. Então, que o Senhor nos ensine. Irmãs, isso é um desafio. É um desafio mudar a nossa maneira de pensar, porque a gente vem de anos, né? De anos pensando daquela mesma forma, de um esquema de pensamento. E às vezes isso precisa ser desconstruído para que a gente experimente a renovação na nossa mente, tá? Então, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos experimentar essa renovação na mente e que a transformação do Senhor venha sobre as nossas vidas, que a gente possa romper em fé cada dia, que o Senhor abençoe vocês. No próximo domingo eu continuo com as próximas lições. E um abraço, um beijo grande a todas as irmãs queridas, que o Senhor abençoe e esteja presente com vocês. Amém?